Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando daqui nesta manhã de 24 de março de 2024, um domingo com 24 graus. Quem diria, hein? Semana passada nós estávamos com 36 graus neste horário e hoje a temperatura não deve subir muito mais, não. Deve chegar somente aos 26 aí, segundo a meteorologia. Hoje está nublado e tá frio. Pro Ribeirão Pretano, 24 graus do meio do dia, já é friozinho e tem gente já colocando blusa para poder sair aí andando de bicicleta, andando de moto, né? Então, passando daqui para poder falar que hoje nós teremos 26 graus de máxima. Hoje pela manhã nós tivemos 20 graus de máxima. É o outono brasileiro dando as suas caras e mostrando a que veio. A possibilidade de chuva hoje é 0% e a umidade relativa do ar está em 75%. Por isso, continue cuidando aí da sua saúde. Agora com esse negócio de muito calor um dia, muito frio em outros dias ou a temperatura um pouco mais baixa, a voz da gente vai indo embora. Então, continue fazendo e cuidando, fazendo os protocolos aí, né? Evitando lugares de grandes aglomerações e os protocolos de lavar a mão, usar máscara, distanciamento ainda continua, porque a Covid está aí e está tendo muito problema ainda. Então, vamos evitar aí lugares com muita aglomeração e vamos seguindo a nossa vida. O texto de hoje é um texto que eu amo muito, é da segunda carta de Paulo aos irmãos da Tessalônica, né? Pessoal que estava na Tessalônica e que havia aceitado Jesus Cristo como o único suficiente Salvador das suas vidas. E aí eles estavam lá em 50, eu creio que deve ser 51 anos depois de Cristo, né? Deve ser o ano 50, 51. E ele provavelmente Paulo estava em Corinto, recebeu algumas notícias a respeito daquilo que estava acontecendo lá na Tessalônica. A Tessalônica é uma cidade da Macedônia. Então, nessa situação aí, Paulo recebe essas informações e fala: ó, eu vou ter que escrever uma outra carta. E ele escreveu uma própria carta, uma carta de punho, ele mesmo escreveu. E no capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos irmãos Tessalonicenses, ele está dizendo algumas coisas, mas eu quero pegar realmente o versículo que é o 13. É o versículo 13 desse capítulo 3, que é o último capítulo das duas cartas que foram escritas, né? Então, as últimas palavras que Paulo manda para os irmãos da Tessalônica, e ele diz assim no versículo 13, ó, quanto a vocês, aliás, deixa eu colocar aqui na tela para vocês verem. Quanto a vocês, vocês continuem, veja aí, quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Por que Paulo estava falando isso? Qual que é a situação, a real situação? Ele estava dando alguns alertas, porque ele tinha recebido notícias de que alguns aproveitadores da fé, já tem gente aproveitando da fé, ó, desde 51 depois de Jesus, já tinha aproveitadores, né? Então, quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Está lá no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 13. Mas eu quero chamar a sua atenção, vamos ver se a gente consegue dar uma olhadinha aqui no que está escrito e o que tem escrito. E hoje nós temos muito tempo, tá? Falaram para mim que hoje tá. Vocês gostam, mas eu tenho que tem mais coisas para poder fazer. Então presta atenção aqui que eu vou explicar. E é um capítulo que não é muito grande, tá? É o último aqui. Ele tem 18 versículos e segundo Tessalonicenses aí, na versão internacional, a NVI, está dizendo assim, ó, segundo Tessalonicenses, no capítulo 3. O versículo primeiro, que é justamente esse daqui, ó, que está aqui, ó, logo abaixo aí de um pedido de oração. Veja aí o que é que está dizendo. Olha só o que está dizendo Paulo. Finalmente, irmãos, depois de já ter escrito muitas coisas,
ele está dizendo assim: finalmente, irmãos, orem por nós. Estou encerrando aqui a carta, mas finalmente orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Lindo, maravilhoso. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus que sempre perseguiam eles, né? Paulo sempre era perseguido. Eu sempre falo que ele é o missionário mais barato que passou sobre a terra, porque aonde ele chegava, além de não ter que pagar hotel, não pagar comida, não sei o quê, ele dormia na cadeia, né? Mas só que ele apanhava. Ele era perseguido por esses homens maus e perversos aí, pois a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que ordenamos. Ponto. Isso aí é um pedido de oração. Já vem uma outra etapa aqui do capítulo 3, que a partir do verso 5 ele começa a falar: o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Olha só, já está dando aí entender que tinha irmãos que eram ociosos, aproveitadores, sossegados, né? E aí no versículo 7 diz assim, ó: pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente. Paulo trabalhava, ele fazia tendas, ele não era pesado para ninguém quando estivemos entre vocês. Nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Paulo estava falando, nós não ficamos de pendurado em ninguém, não. Ao contrário, trabalhamos arduamente, com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Para não ser pesados a nenhum de vocês. Paulo, o apóstolo Paulo, que estava dizendo. Não porque não tivéssemos tal direito. Ele está dizendo, aliás, nós tínhamos ou temos direito. Mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Então, para que não se torne um modelo de ficar dependendo ou dependurado em vocês, nós fizemos para que vocês fizessem ou que soubessem qual é o exemplo correto a ser seguido. Então, não ser pesado a ninguém é o exemplo de Paulo. Presta atenção. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto. Se alguém, presta atenção nisso, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Né? Paulo, no capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, no verso 10. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Tá cheio de gente que não quer trabalhar e querendo de pendurar. É por isso que essa palavra, hoje de manhã, surtiu tanto barulho na live nossa, que o pessoal falando, ó, tem gente que é aproveitador e a gente tá cansado de fazer o bem, de ficar falando. Mas o versículo 13, que está logo à frente, aí está falando para não cansar. Então vamos lá. Pois ouvimos que alguns de vocês, olha só o que Paulo está falando. Ele não está falando de, tem alguém aí do lado de fora. Não, está falando daqueles que estão dentro. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. O cara, além de não trabalhar, ficar parado, vagabundando, ainda ficava intrometendo na vida daqueles que estavam dentro da igreja, querendo dar pitaco em situações que pertinente à igreja. Por isso que muitas vezes, quando as pessoas perguntam a respeito da minha fé, ou daquilo que eu professo, e como eu me conduzo, eu digo sempre, com educação, é claro, mas eu digo, você faz parte? Não. Então, essas situações são pertinentes para aqueles que fazem. Quem faz parte que é responsável por esta situação e tem que saber a respeito disso. Quanto a isso, isso não faz nenhum tipo de efeito e nem sentido eu ficar falando para você, ok? Então, aí
A tais pessoas, olha o que ele fala no versículo 12, a tais pessoas exortamos e ordenamos, ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Vai trabalhar e comer o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Sabe por quê? Porque tem muita gente que quer olhar esses versículos aí e falando assim, ai, porque não sei quem está passando dificuldade e você, como cristão, você precisa. Não. Não existe essa situação. A pessoa precisa querer ir trabalhar. Ela precisa se coçar, né? Como diz aí o mineiro, vamos dandar. Então, a situação é bem essa. Você que levantou a lebre hoje de manhã dessa situação de pessoas que estão até no ambiente hospitalar, estão com dificuldades em fazer o bem para outras pessoas, porque tem muitos aproveitadores. Eu estou lendo para você aqui um texto que já faz 2000 anos, quase 2000 anos, que foi escrito. Por volta de 50 depois de Jesus, nós estamos em 2024, então faz aí 1974 anos, por volta de 1000 ou 2000 anos aí, né? Então, aí fala assim, se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Sabe o que ele está falando? Fala assim, se tiver algum ocioso, vagabundo, safado, sem vergonha no meio de vocês, e estas são as palavras que eu usaria hoje, se eu fosse escrever, se tiver algum folgado aí no meio de vocês, marque ele. Não se associe com ele, não fique perto dele, para que ele fique envergonhado. Nós estamos vivendo um tempo que ninguém fica envergonhado mais com isso, não. Aí ele ainda sai falando de você, sabe? Mas eu não estou nem aí, eu estou cuidando da minha vida e fazendo a minha parte, servindo ao Senhor. Aí tem a situação das saudações finais de Paulo. E aí nós encerramos o livro de Tessalonicenses, segunda carta de Paulo, não é livro, não é carta de Paulo aos Tessalonicenses. Contudo, não o considerem como inimigo, não é para ser inimigo dessas pessoas, mas chame a atenção dele como irmão. O próprio Senhor da paz dê a vocês a paz em todo o tempo e a todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Paulo que está escrevendo. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. É dessa forma que escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Mas o que eu quero enfatizar com você aqui, é para isso aqui, para que você e eu fique o alerta, para que nós não nos cansemos de fazer o bem. É difícil? É. É problemático? É também. Tem horas que vai ficar parecendo que tem gente se aproveitando da gente? Tem. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. E não creio que já terminou. Tem muita gente que ainda são aproveitadores. Mas eu fiz um pacto com Deus de servir pessoas servindo a Ele. Então, eu sirvo as pessoas como se estivesse servindo ao Senhor. E pronto. Não fico esperando gratidão de ninguém, porque eu não estou fazendo para elas, eu estou fazendo para Deus. Não fico esperando reconhecimento de ninguém, porque eu não estou fazendo para ninguém reconhecer, estou fazendo para Deus. É Ele que precisa reconhecer e saber e me ajudar, né? Para que eu tenha também sabedoria. Porque Paulo também está escrevendo aí no versículo 16 que o próprio Senhor de paz dê paz. E nós precisamos estar em paz para poder fazer o bem, ok? Então, a única coisa que eu faço faço o bem. Não me interessa se ele está aproveitando ou não, é problema dele. Mas quando eu fico sabendo que o camarada é ocioso e que não quer também trabalhar, muitas vezes nós damos uns cortes, né? Cortamos, porque senão fica pesado para um só carregar, puxar essa carroça aí. Então,
passando para poder falar para você. Não fica triste com essa situação. Ai, porque eu fico pensando que eu vou perder a salvação se eu não fizer. Não, não, não. Tem muitas vezes que nós não estamos em condições de fazer. E não é para você fazer sacrifício além daquilo que é aquilo que você consegue fazer, ok? Não é. Você faz conforme as suas forças. Você chega até o ponto onde você consegue. Se tiver na sua mão, você não manda ele voltar amanhã. Entrega agora, faz agora. Eu tenho um amigo que até trabalha, está ajudando a gente na questão social, então de vez em quando ele fala, ó, tem um negócio aqui que tá para poder pegar. E quando é necessário, urgente a situação, eu falo, ó, tem gente que tá com fome e frio, e essas duas situações não dá para esperar. Situação de fome e frio não tem como esperar. Quem tem fome e tem frio tem pressa, sabe? Então, agindo nessa situação, a gente vai e faz o mais rápido possível. Ah, esperando que eles reconheçam? Não, porque são pessoas que muitas vezes nem vão ter como nos retribuir, ou não vão ter, eu não tenho essa expertise toda para depois vir e reconhecer. São simples, são pessoas que estão realmente em dificuldades, em problemas, em necessidades, e aí a situação porque estão naquele momento passando por aquele problema, eu não quero saber. Entende qual que é a situação? Está desse jeito, e o que eu posso fazer para ajudá-lo para sair dessa situação? É só essa a minha função. Fazer o meu melhor para que essa pessoa saia dessa situação. Aceite a Jesus como único suficiente salvador da sua vida e pare de mendigar. Porque a mendicância é uma coisa assim que você fala, é terrível a pessoa ter que comer aquilo que outro escolheu, não é? O bom é ela ganhar o dinheiro dela e ela vai lá, ainda que compre de uma melhor qualidade, mas foi ela que escolheu. Às vezes acontece da qualidade daquilo que ela está recebendo é muito melhor do que ela tem condições de comprar nesse momento. Mas você não pode, de maneira nenhuma, querer instituir que essa pessoa fique dependendo de você ou dependendo da sua doação o resto da vida. Isso não pode acontecer. Porque senão você vai criar um dependente. Vai criar pessoas que vão ficar dependendo de você o tempo todo. Nós não somos governo para poder ter essa situação. O governo normalmente faz algumas coisas que é só para paliativos. Paliativos. Porque se ele fizesse realmente alguma ou tomasse algumas posições, você ficaria surpreso em saber o que é que pode quando você chega para a pessoa e fala assim, ó, você tem 3 meses, você tem 4 meses, você tem 6 meses de cesta, mas vai correr e vai atrás. Vai fazer um curso, vai se aprimorar em alguma coisa, vai se capacitar em outra coisa, para que você não fique dependendo disso daqui, porque daqui 6 meses, ou daqui 4 meses, ou daqui 3 meses, vai acabar. Entende? Mas o governo não, ele fala bolsa de alguma coisa, e essa bolsa ela se estende. Bolsa alguma coisa quer dizer que eu sou incapaz de gestar ou de gerir a coisa pública de tal forma que eu gere empregos para ou que traga empresas para que possa você ter um salário e comprar. Então o que eu faço? Invento uma bolsa. E as bolsas eu não sou contra. Se a pessoa ficar um tempo dependendo da bolsa é uma coisa, mas a partir do momento que isso se torna meio de vida e se torna moeda de troca, meio de fazer um curral eleitoral, eu sou contra. Cada um tem que trabalhar, sabe? Aonde que Paulo está falando lá em cima, fala assim, ó, no versículo 10, quando estávamos com vocês, nós ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, não coma. Não coma. Nós estamos reféns, e eu vou falar para vocês aqui, isso agora em 2024, né? Nós somos reféns de uma turma que está aí e por causa de alguns que estão dizendo, é porque são os excluídos da sociedade, são os marginalizados no teor da palavra mesmo, não é de marginal, não. Não é de bandido, não. Ele está falando de marginalizados que está colocando à margem da sociedade. Então, e quando essas pessoas requerem esse direito de querer
ser tratados diferentes porque foram excluídos da sociedade, eu falo, mas todos têm e todos tiveram direitos iguais, deveres iguais, direitos iguais, mas optou por fazer outras coisas. Então, se você tem o direito de trabalhar, você tem o direito de receber o seu salário, ainda que você vai exercer alguma coisa ou uma função que você não vai receber tanto quanto que o outro que se preparou vai receber, mas pelo menos você vai ter para poder se manter, né? Então, por isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 10 do capítulo 3 da segunda carta aos Tessalonicenses. Olha lá aí, pessoal da Tessalônica. Se alguém não quiser trabalhar, perfeito, mas não coma. Paulo estava sendo bem taxativo nessa situação para poder falar, cuidado com essa turma aí. Tem uma turma aí que é aproveitador. E parece-me que essa turma não sumiu do nosso meio. Tem muita gente por aí querendo se tornar um aproveitador da fé, aproveitador de tudo aquilo que aqueles que estão pregando o evangelho de Jesus Cristo está fazendo, ok? Mas a partir do momento que você identificar, não precisa, tá? A irmã que está aí, que está preocupada porque agora está na cama, que não vai conseguir fazer, a irmã já fez, tá bom? E vocês todos que já fizeram e que estão fazendo, não se cansem de fazer. Se estiver na altura de fazer, se estiver em condições de fazer, você faz. Mas não precisa se sacrificar para poder conduzir pessoas que não querem saber. O evangelho é simples. Presta bem atenção no que eu vou falar. Jesus veio ao mundo, entregou a sua vida lá na cruz do Calvário, porque ele falou, vocês não tiram a minha vida, eu vou lá dou, eu dou, tá dado. Pode fazer o que vocês quiserem, eu tô dando, entregando a minha vida para que vocês façam. Mas, presta atenção, precisa aceitar a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida para ter perdão dos pecados, ok? Perdoados os pecados. E a partir do momento que são perdoados os pecados e você começa a seguir a Jesus, você tem direito da vida eterna, ao lado do Senhor, lá no céu. Aí fica aquela situação assim, ó, ide por todo mundo. O que nós estamos fazendo é ir por todo mundo pregar o evangelho. Se houver possibilidade de levar alguma coisa para essas pessoas comerem junto, desde que eu não esteja em situação complicada por causa dessas pessoas, eu acho que não é justo, né? Eu passar fome para o outro comer, já que ele não trabalha. Então, a ideia é você instigar essas pessoas a trabalharem, aceitar Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida, sim. Dar comida para eles se você tem condições, beleza. Mas não criar ociosos e não criar também pessoas que vão ficar de pendurado em você o resto da vida, porque somos crentes e o irmão ali é mais abençoado. Não, vai trabalhar. Vai trabalhar, vai cumprir aquilo que é necessário para que você se mantenha, ok? Então, não fiquem entristecidos, não é para ficar. Não fiquem entristecidos se você não estiver em condições de fazer e tiver alguém precisando. Você pode orar, Deus pode fazer, movimentar o seu braço para que você tenha o suficiente para você e também para poder entregar, mas isso não é responsabilidade sua. Não coloque na sua cabeça, não coloque na sua cabeça que ela vai estar passando dificuldade porque você não está conseguindo fazer. Nada disso. Está passando dificuldade porque ela não tomou o posicionamento dela e não fez aquilo que precisava fazer. Vai trabalhar, meu filho. Você quer comer? Vai trabalhar. Paulo está dizendo que se você não trabalha, não come, não. É assim. E se tiver um pouquinho de vergonha na cara, nem pede, né? Não pede. Não quer trabalhar, nem pedir para quê? Então, essa é a palavra para você nesta manhã. Manhã de domingo, né? Manhã friozinha, que tá gostoso. Eu tô gostando desse clima aqui. Então, que você fique bem atento a essa situação e não se apegue muito nessa situação de dizer, olha, tá desse jeito porque eu não estou conseguindo ajudar. Se você agora está precisando de ajuda, está precisando comprar medicamentos, está precisando se locomover, fazer exames, fazer um monte de coisa, não é hora de estar ajudando ninguém e carregando ninguém.
Ainda mais que são pessoas fortes, com saúde, né? Então, tem saúde, forte, na flor da idade aí, como a gente diz, né? 30 aninhos, forte aí, hein? Não dá pra academia, né? Jogando tênis. Então, esse tipo de situação, esse sujeito vai precisar se coçar e você não pode ficar colocando isso na cabeça, tá bom? Dado o recado, nós somos crentes, nós somos salvos, nós somos servos, nós somos discípulos de Jesus e a nossa função é fazer novos discípulos, não seguidores nossos, seguidores de Jesus, entende? E a partir desse momento, a partir do momento que você já pregou o evangelho de Jesus Cristo para essas pessoas, você já fez a sua parte, então, ó, não precisa se preocupar com aquilo que vai acontecer daqui para frente com eles, entende? Já sabem o que precisa fazer, então vamos lá. Vamos correr e fazer a nossa parte também, tá bom? Vamos orar? Eu tô feliz que o domingo, domingão de muita gente, né? Muita visita, muita gente recebendo visita, já programando coisas para o final de semana que vem, que vai ser um final de semana prolongado. Sexta-feira já é feriado e no domingo é o domingo de Páscoa. Muita gente aí já se programando para poder sair de viagem e ir passear em casa nas suas cidades. Vocês aí das casas de idosos, né? Das creches de idosos, dos asilos, vocês todos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Não vou esquecer, vou orar é o primeiro, para não esquecer, porque senão depois vocês ficam mandando mensagem. Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós te pedimos nesse momento sobre todas essas pessoas, nossos irmãos e irmãs que estão nas casas de repouso, nas creches de idosos, nos asilos, onde quer que eles estejam nesse momento, que a tua bênção, a tua graça, a tua paz repouse sobre a vida de cada um deles e que todas essas visitas que irão receber nesse dia 24 de março de 2023 sejam visitas que tragam boas notícias e que levem também boas notícias e que possam ter a sua programação para o final de semana que vem. É uma programação favorável para todos eles. Que o Senhor abençoe e coloque no coração de todos os familiares a paz, a alegria, a prosperidade e a vontade firme de buscar esses seus parentes, esses amigos, para poder passar um final de semana, uma Páscoa abençoada juntamente com eles. Nós abençoamos todos aqueles que estão dentro de uma creche de idosos, de um asilo, de uma casa de repouso, onde quer que esteja. Que o Senhor abençoe e guarde a todos vocês, repreenda a enfermidade, dê força, saúde, para que possam levantar rapidamente e agir com a vida, e ainda que estejam com a idade um pouco avançada. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que abençoe a Isabela, o Yuri, a Célia. Oramos pela avó Hilda, oramos nesse momento pela Luzinete, pela Dona Teresa, oramos pela Selminha, pelo Geninho, oramos pelo Ronaldo, pelo Wesley, pela Fabiana e pela Flaviane, que são os filhos da Célia, a família da Célia, juntamente com as crianças. Oramos pelo Emerson, que carinhosamente nós chamamos de Dum, para a sua mãe, que é a Dona Maria José. Oramos por todos aqueles que nesse momento estão precisando de uma bênção especial, internados num hospital ou não, que estejam em recuperação num hospital ou nas suas residências, aonde quer que estejam, numa UPA, numa UBS, numa UBDS, num pronto-socorro, aonde quer que tenha alguém precisando da tua bênção, que ela repouse sobre a vida de cada um deles. Dê sabedoria para que todos esses que estão ou que estavam cuidando de pessoas, ajudando pessoas, nesse momento estão precisando de ajuda, que eles também tenham sabedoria para se manter, para que possam fazer o melhor para si também, porque aquele que não cuida de si, não cuida dele mesmo, não pode cuidar dos outros. Então, nesse momento, que o Senhor dê sabedoria e dê paciência para que essas pessoas possam passar por esse tempo de dificuldade, desse tempo de necessidade também. Oramos por todos aqueles que estão em situação de alcoolismo, aqueles que estão na drogadição, que são dependentes químicos, aqueles que estão em situação de rua. Oramos para aqueles que estão
como andarilhos, aqueles que estão povoando as nossas cidades, aqueles que nesse momento estão em depressão, angústia, tristeza, aqueles que estão nesse momento precisando sair da situação que estão, precisando de um emprego, buscando um emprego, e que aqueles que estão à procura do emprego, recolocação no mercado de trabalho, seja aberta uma porta para cada um deles, para que o Senhor possa ter homens e mulheres dignos sobre a terra, fazendo o seu melhor e pregando o evangelho de Jesus Cristo aqui em 2024. Nós oramos para que a porta de emprego se abra para homens, mulheres, para os jovens, para os adolescentes. Abençoamos a vida de cada um daqueles que estão nesse momento descansando para voltar amanhã para o banco escolar, para aqueles que vão fazer o seu melhor nas escolas, aqueles que trabalham nas escolas, que conduzem esses jovens, adolescentes, adultos, crianças, todos eles sejam abençoados em nome de Jesus. Oramos por aqueles que estão nesse momento encarcerados. Muitos estão encarcerados indevidamente, aqueles que são encarcerados porque estão pagando pelos seus crimes, que eles usem esse tempo para reflexão, para que não voltem para o sistema prisional. Mas aqueles que estão encarcerados indevidamente, aqueles que são inocentes, que sejam libertados rapidamente. Que esse tempo seja um tempo de esquecimento para cada um deles. Que eles possam esquecer esse tempo e não ter sequelas nenhuma ao sair dessa prisão. Meu Deus, em nome de Jesus, cuida do nosso país. Nós oramos pelo Brasil, oramos por todo o estado de São Paulo, pelo Brasil, pelo mundo, aonde quer que tenha alguém precisando da tua bênção, que a tua paz repouse sobre a vida deles. Oramos pela cidade de Ribeirão Preto e por todas as cidades que estão sendo citadas nesse momento, por todos esses meus irmãos e irmãs que aqui estão na live com a gente. Que o Senhor dê graça a cada um deles, dê saúde, dê paz, dê prosperidade, e que a cidade onde eles estão colocados seja uma bênção na vida de cada um deles. É a minha oração, é a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um grande domingo a todos vocês, que Deus te abençoe. Domingo friozinho, né? Tá bom aí para poder comer uma feijoada. Que Deus abençoe a sua vida, fique em paz, fique com Deus e até mais tarde, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Um domingo abençoado para todos vocês. Até mais.